E ontem, 15 entidades que representam empresários e trabalhadores encaminharam um manifesto ao prefeito Ulisses Maia pedindo a retomada das atividades econômicas em Maringá. A primeira cidade do Paraná e uma das primeiras do Brasil a adotar o fechamento através de decreto municipal, ontem enfrentou o primeiro dia de protesto pela reabertura. A reivindicação pela reabertura gradativa a partir de segunda-feira foi feita por 15 entidades no final da tarde. E teve o buzinaço no centro da cidade. Você que mora aí na região central viu que não era pouco o número de veículos em apoio a essa decisão pedindo a reabertura do comércio. Vamos ver. Empresários e trabalhadores se concentraram no estacionamento do estádio Willie Davis e de lá partiram em carreata pela área central de Maringá. O buzinaço foi pela retomada das atividades econômicas na cidade. Há quase 10 dias, a prefeitura determinou o fechamento de vários setores e adotou medidas para evitar a aglomeração de pessoas. A preocupação dos manifestantes é com a manutenção das empresas e dos empregos. O nosso funcionário, semana que vem nós temos que pagar, nós temos que abrir nosso comércio. Fique em casa quem está na zona de risco. Eu tenho funcionário, gente, como é que eu vou pagar fechado? Pessoas idosas, fica em casa. Doentes, se tiver qualquer problema, fica em casa. Saudável, vamos trabalhar, o país não pode parar, pô. Queremos voltar a trabalhar. Queremos trabalhar, gente. Nós precisamos só se cuidar. O povo não aguenta mais. Queremos trabalhar, meu amigo. Nós queremos, meu senhor prefeito, pedindo carecidamente que você faça uma reavaliação desse seu projeto, dessa sua equipe de administração, para que muitos comércios não precisam ser fechados. Muitos comércios que precisam ser fechados, aglomeração, restaurante, bares e lanchonete, que tem uma restrição melhor. Mas nossos comércios, muitos comércios não precisam ter isso. Precisamos do bom senso dele, da parte de chegar e verificar certinho o que é o melhor ser feito. Vamos cuidar dos velhos, vamos cuidar das crianças, mas não vamos deixar o comércio parar, porque sem comércio o Brasil para. Só lembrando que o decreto municipal do Ulisses Maia tem uma validade de 30 dias. Ele pode prorrogar a validade desse decreto por mais tempo, como também pode reduzir esse tempo, cancelando esse decreto para algumas atividades. A gente ainda não sabe qual vai ser o efeito dessa carreata, desse protesto aqui em Maringá, por enquanto, mas logo depois da carreata o prefeito divulgou um vídeo com pronunciamento. Vamos ver. Todas as medidas que nós tomamos aqui em Maringá são medidas cientificamente comprovadas por organismos internacionais, o que garante proteção à nossa população. Saímos na frente. Falta muito pouco para que a gente possa, juntos, com bastante ordem, com bastante diálogo, planejar a nossa saída estratégica, preservando, acima de tudo, a vida da população. Entendo perfeitamente a angústia de muitos empresários, de muitos comerciantes. Nós temos que fazer um socorro a essas empresas. A prefeitura já tomou algumas medidas nesse sentido e tenho certeza que o governo do estado e o governo federal vão dar o tão necessário socorro às nossas empresas para garantir também a estabilidade da economia. Juntos, com bastante diálogo, com muita serenidade, vamos vencer o vírus e salvar vidas em Maringá. Olha, esses protestos estão acontecendo no país inteiro. Começou por Maringá, porque foi a primeira cidade a decretar o fechamento. E aí se seguiu pelo país afora, forçando inclusive alguns prefeitos a recuarem nas suas medidas, a recuarem nos seus decretos. E voltando atrás, permitindo parcialmente, pelo menos alguns estabelecimentos, alguns segmentos do comércio, abrirem suas portas. A discussão é acirrada. Eu tenho percebido aqui que tem pessoas que levando essa discussão aí ao pé da letra e até para o lado pessoal. Os defensores e os contrários à reabertura do comércio, ao funcionamento e à retomada da normalidade no país, causa discussões acirradas, pessoas acabam se ofendendo. Eu acho que cada um tem que respeitar a opinião do outro agora nesse momento e deixar que as autoridades tomem as providências. Eu acredito piamente de que não há mais estrutura, ninguém mais tem suporte para mais uma semana nesse ritmo, nessa crise que estamos vivendo. Agora, por outro lado, me ajuda aí você de casa. Se o comércio reabrir hoje, você vai para o shopping, você vai comprar bolsa, calçado, roupa. Tem clima para isso? Tem dinheiro circulando para isso?
As medidas de contenção da economia permitem isso. Eu quero saber de você, manda uma mensagem aqui pro WhatsApp, vamos falar sobre esse assunto, porque eu vou ao vivo agora com o Gilvan Petri. Ele está com o presidente da associação, não é pelo WhatsApp não, o nosso WhatsApp está temporariamente fora do ar aí por conta do nosso pessoal que está reduzido e também pela quantidade de mensagens que chega, a gente não consegue atender, dá um pane geral aqui, sobrecarrega o sistema, e no Facebook nós temos mais facilidade de ouvir você. Manda aí o seu recado na nossa live. Agora sim, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Todo mundo querendo saber. Gilvan Petri, ele que está no centro, no epicentro dessa discussão pela reabertura do comércio, encabeçou inclusive esse documento ontem assinado por mais outras 14 entidades. Boa tarde, abençoado. Boa tarde, Robson. Boa tarde para você, para todo mundo. É verdade, esse manifesto encaminhado ontem ao prefeito Ulisses Maia conta com o apoio de 15 entidades, parte ou a maioria delas de sindicatos aqui do município. O presidente Michel Soares, presidente da Associação Comercial e Empresarial, muito obrigado por atender a gente. A primeira pergunta, nós acabamos de ver que ontem teve um buzinaço aqui no município. Isso conta com o apoio da ASIM? Boa tarde. Boa tarde. A ação comercial ela entende perfeitamente o movimento que ocorreu ontem desse buzinaço. Entendemos a dor dos empresários, foi um movimento independente realizado. Isso demonstra o quê? Que os empresários realmente estão sofrendo muito dentro dos seus negócios, estão realmente no momento que eles estão pressionados porque eles têm contas a pagar, contas vencendo, folha de pagamento a ser gerada a partir da próxima semana e falta recurso para fazer frente a essas despesas. Então nós entendemos o movimento que ocorreu ontem nesse buzinaço e a Associação Comercial, junto com mais 15 entidades, assinamos um manifesto que nós encaminhamos ao Poder Público solicitando o retorno das atividades, mas um retorno gradual, um retorno ordenado, com regras a serem seguidas, que garantam a saúde pública do cidadão maringaense, que garanta a saúde dos nossos colaboradores, garanta a saúde dos nossos clientes, ou seja, com regras. Se determinado local vai ter que ter o distanciamento entre uma pessoa e outra, se vai ter um número máximo de pessoas por aquele ambiente, ou seja, vamos colocar regras para que tenhamos um retorno às atividades de maneira gradual, mas que haja esse retorno, porque nós temos que voltar a girar nossa economia, porque senão ela sucumbirá. Agora, o manifesto foi entregue pessoalmente ao prefeito Ulisses Maia, e se foi feito pessoalmente, o que se tratou nessa reunião? Foi encaminhado digitalmente para eles, mas já chegou às mãos da prefeitura, até por causa da questão do isolamento que tem que ser cumprido. Então a gente fez as normas dentro das normas de segurança, foi encaminhado para a prefeitura. Nós já vínhamos conversando com a prefeitura a respeito de uma flexibilização. A prefeitura tem essa preocupação com a saúde pública, nós entendemos perfeitamente essa situação que a prefeitura ela tem, e nós temos que buscar um diálogo, uma construção de uma maneira que nós tenhamos um retorno com segurança para o cidadão maringaense. E é isso que nós buscamos, essa construção para o retorno das atividades. Agora, o prefeito, na fala que nós ouvimos há pouco, me parece estar irredutível a não voltar atrás do decreto. E aí, as tratativas, elas continuam, essas conversas, elas vão perdurar ao longo do fim de semana? O nosso entendimento a respeito do posicionamento da prefeitura é de que foi importante esse período de paralisação, porque eles conseguiram estender a curva de transmissibilidade do vírus, e que isso é muito importante, que a gente tenha essa distensão da curva de transmissibilidade para não sobrecarregar a saúde pública, porque nós sabemos que existirá uma contração do vírus invariavelmente. O que nós temos que fazer é o achatamento da curva e evitar uma sobrecarga da nossa saúde, né, da capacidade de atendimento. Então a gente entende essa situação da prefeitura, ela fez o trabalho dela nesse primeiro momento, e aí nós entendemos que a partir da próxima semana é possível que seja feito esse retorno de uma maneira gradativa e com regras, como eu disse. Então nós temos também que, acredito que a prefeitura também está analisando todas as situações. No depoimento do prefeito de ontem, ele deixou claro da importância que foi feito esse primeiro momento, mas ele também não se colocou que não tem condições de ser analisado nada. Eu acho que ele sempre teve aberto a essa comunicação com a comunidade, com a sociedade maringaense, e eu tenho certeza que ele está ouvindo todos os lados e vai fazer o melhor para a nossa cidade, com uma construção em prol de um retorno, com regras que permitam, nem que seja um retorno gradual, parcial das atividades. Bom, Robson, eu também estou aqui com o presidente do Sinduscom, o Rogério Iabicu. Bom, Rogério, a pergunta para você segue basicamente na mesma linha. Isso não agride, não fere um pouco também do decreto
instaurado pelo governo do estado? Boa tarde. Boa tarde. Veja bem, o Sinduscom vem apoiando todos os trabalhos da associação comercial e também entende o lado da prefeitura, né? Mas nós entendemos também que o nosso setor da construção civil precisa começar a se movimentar. Então o Sinduscom vem trabalhando e já elaborando alguma cartilha já de prevenção em relação aos trabalhadores, oferecendo segurança e conscientização, que é a palavra que o Sinduscom vem trabalhando para que os nossos operários possam voltar gradativamente para a obra. Agora, até segunda-feira, vocês esperam ter algum retorno do prefeito diante dessa possibilidade, já que 15 entidades levaram esse manifesto até ele? É claro que até segunda nós esperamos, né, que haja uma resposta da prefeitura, mas tenho certeza que se não houver uma resposta positiva, continuaremos trabalhando junto com a associação comercial e as demais entidades para que a gente possa voltar ao retorno do nosso comércio e do nosso setor da construção civil. Tá bom. Rogério, obrigado, presidente da Sim. Robson, antes de entregar para você, eu tenho uma nota importante para quem está nos acompanhando referente a Paranavaí, tá bom? Eu vou ler ela basicamente na íntegra. O Comitê de Operação de Emergência, o COI de Paranavaí, em reunião realizada na manhã de hoje, decidiu que o comércio poderá abrir ou voltar ao funcionamento a partir da próxima segunda, dia 30 de março. A medida será uma recomendação e uma determinação, ou seja, abre quem se sentir à vontade. A nota ainda, um pouco mais adiante, fala que apesar da liberação da abertura do comércio por parte do município de Paranavaí, o decreto estadual que proíbe a abertura de shopping centers, academias e escolas públicas e privadas continua tendo validade. E outras informações elas vão ser repassadas posteriormente também através de decreto, Robson. Obrigado, Gilvan. Começou a debandada. Paranavaí é a primeira cidade a liberar alguns estabelecimentos públicos para atendimento ao público. E isso deve ser seguido por outros municípios, inclusive aqui da região. A gente recebe informação o tempo todo. Parece que Sarandi também já está publicando um decreto nesses mesmos termos aí de Paranavaí. E aqui em Maringá, a queda de braço. Vamos ver até quando o prefeito continua resistindo, porque ele continua irredutível, mas a pressão está grande aí, porque não é uma entidade ou duas. São 15 entidades que representam um grande segmento da classe trabalhadora. Gilvan, daqui a pouco a gente volta ao vivo com você aí, porque o grupo de advogados aqui de Maringá entrou com um pedido no Ministério Público para que sejam mantidas as medidas de isolamento social. Agora que o bicho pega, porque agora não é só mais um decreto, não é só mais uma medida política, né? Agora é uma medida judicial. Além disso, eles pedem que se apure a ocorrência de crimes contra a saúde pública na carreata que aconteceu ontem à tarde na cidade. Outra medida solicitada é o impedimento de novas carreatas. E aí? Vão usar da força, botar o exército na rua, polícia, para impedir a manifestação popular, a convocação de atos públicos? Segundo os advogados, infringiram 2 artigos do Código Penal, que podem resultar, inclusive, em penalidades aos organizadores. Agora resta aguardar aí o que diz a Justiça, o posicionamento do juiz que recebeu esse documento assinado aí, protocolado no fórum, uma queixa-crime, inclusive, contra pessoas que participaram do buzinaço, pedindo que não sejam realizados novos movimentos a favor da reabertura do comércio e também punindo algumas pessoas aí pelo crime de saúde pública.